Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Orion, do Cursinho da Imaculada Conceição. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade, ao assunto de estatística, Então a gente já viu os elementos principais, as formas de organização, E agora a gente vai começar a falar sobre medidas de posição, E na aula de hoje, especificamente, a gente vai conversar sobre a média, É, Então, medidas de posição, elas são utilizadas em caso que é possível construir-se um rol numérico com os dados ou uma tabela de frequência, Essas medidas, elas indicam a posição dos elementos, em relação ao rol. As três principais medidas de posição, elas são a média, a mediana e a moda, a gente vai falar no decorrer das aulas sobre as três, Mas hoje, em específico, a gente vai conversar sobre a média, tá, pessoal? A média aritmética de um conjunto é obtida somando todos os valores desse conjunto e dividindo o valor encontrado pelo número de dados desse conjunto. Ela é muito utilizada como uma medida de tendência central, Então, a gente vê um número mais central, uma média, um número médio em que esses dados se relacionam, esses dados estão tendendo, Então, por isso a gente fala que é uma medida de tendência central. Ela pode ser simples, onde todos os valores possuem a mesma importância, ou ela pode ser ponderada, então quando a gente passa a considerar pesos diferentes aos dados, Falando sobre cada uma delas, a gente vai entender melhor, Então, a gente vai começar vendo a média simples, onde todos os valores possuem a mesma importância, e depois a gente conversa sobre a média ponderada. A média aritmética simples, esse tipo de média, ela funciona de forma mais adequada quando os valores são relativamente uniformes, Então, quando eles são mais parecidos, quando eles têm as mesmas características, mesmo campo de valor, Essa média ela pode ser sensível aos dados, Nem sempre ela vai fornecer o resultado mais adequado, Isso porque todos os dados possuem a mesma importância, eles têm o mesmo peso, E aí, mais uma vez eu falo, quando a gente falar sobre a média ponderada, vocês vão entender qual que é a ideia de colocar peso em determinado valor, Mas aqui na média aritmética simples a gente não tem isso. Todos têm a mesma importância, têm o mesmo peso. Beleza, pessoal? Para calcular, então, a média aritmética simples, MS, vai ser igual a x1 mais x2 mais x3. O que é x1, x2, x3? São os valores que eu tenho, os valores dos dados. Então, se eu tiver um rol lá com 4 valores, eu vou ter x1, x2, x3, x4, Se eu tiver mais do que isso, eu vou ter n valores. Então, se eu tiver um rol com n valores eu vou ter para somar, são os valores dos dados, x1, x2 até xn. E o n da fórmula, ele é o número de dados que eu tenho nesse rol. É o número de dados que eu estou somando. Então, se eu tiver n igual a 4, então eu vou ter x1, x2, x3, x4, isso tudo somado divididos por 4, pelo número de dados que eu tenho somando. Vamos para o exemplo que vai ficar mais claro. Então, sabendo que as notas de um aluno foram 8.2, 7.8, 10, 9.5, 6.7, qual a média que ele obteve no curso? Então, dentro de um curso, ele fez 5 provas, ou 5 avaliações, 5 trabalhos, e desses 5 trabalhos, essas 5 provas, ele obteve 5 notas, 8.2, 7.8, 10, 9.5, 6.7. Para eu calcular a média que ele obteve no curso, então eu vou somar os elementos do rol, certo? E vou dividir pelo número de elementos que eu estou somando. Então, se eu tenho 5 notas, eu vou somar os 5 valores e dividir pelo número de elementos, que é 5. Beleza, pessoal? Então, 8.2 mais 7.8 mais 10 mais 9.5 mais 6.7 dividido por 5. Então, a minha média vai ser, somando isso, eu vou ter 42.2 divididos por 5 elementos. Média simples
vai ser igual a 8,4. Então, a média que ele obteve no curso é a nota 8,4. Beleza, pessoal? E aí a gente também vai conversar sobre a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada ela é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Então, lembra que a gente falou que a gente tem na média aritmética simples a mesma importância, o mesmo peso para todos os elementos. Aqui já não. Então, aqui a gente vai falar que cada elemento tem seu peso. Então, por isso que eu vou calcular a média aritmética ponderada, multiplicando cada valor do conjunto pelo seu peso. Depois disso, eu vou encontrar a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos. Beleza? Então, vamos trazer para a fórmula aqui, ó. Então, a média ponderada vai ser igual a P1 vezes x1. Então, peso do elemento 1 vezes o elemento, mais peso do elemento 2 vezes o segundo elemento, e assim por diante até P, o peso do enésimo elemento vezes o enésimo elemento. Beleza? E aí eu vou dividir pela soma do peso do primeiro elemento mais o peso do segundo elemento até o peso do enésimo elemento. Beleza, pessoal? Vamos para o exemplo que fica mais tranquilo da gente entender. Então, considerando as notas e os respectivos pesos de cada uma delas, indique qual a média que o aluno obteve no curso, né? Então, para a disciplina de biologia, a nota do aluno foi 8,2 e ela tem peso 3 dentro do curso. Filosofia, 10, peso 2. Física, 9,5, peso 4. Geografia, 7,8, peso 2. História, 10, peso 2. Língua portuguesa, 9,5, peso 3. Matemática, 6,7, peso 4. Então, cada nota tem seu peso dentro da média do curso no geral. Então, a média ponderada que o aluno obteve no curso, ela vai se dar a soma dos produtos de nota vezes peso das disciplinas. Vamos lá, ó. Então, biologia 8,2, peso 3. Então, o que eu vou fazer para a média ponderada? 3 vezes 8,2, que é a de biologia, mais 2 vezes 10, que é a filosofia, mais 4,9,5, que é a matéria de física, peso 4, nota 9,5. Então, é isso que eu estou fazendo. Mais peso 2 vezes 7,8, que da matéria de geografia. Disciplina História, 10 com peso 2, 2 vezes 10. Mais Língua Portuguesa, 3, peso 3, vezes 9,5. E Matemática, 4 vezes 6,7. Então, peso vezes nota. Beleza, pessoal? E aí, embaixo, aqui na parte de baixo, eu vou somar os pesos. Então, 3 mais 2 mais 4. Então, a soma dos pesos que vai ser o meu divisor. Beleza? Então, feito os cálculos, ó, vou ter 24,6 mais 20 mais 38 mais 15,6, né? Então, isso aqui, ó, 24,6 é o peso vezes a nota. Peso vezes nota, né? Peso vezes nota em todos os casos. Dividido pela soma dos pesos, que é 20. Então, a média ponderada vai se dar 173,5 sobre 20. Logo, a média ponderada, considerando pesos das notas, 8,7. Beleza, pessoal? Então, a gente aqui neste caso considerou que cada nota tem um grau de relevância maior na média final. Beleza, pessoal? Então, na aula de hoje, a gente entendeu o que é uma medida de posição, certo? E pegamos uma em específico, que foi a média hoje, para conversar. Então, a gente viu que a gente tem a média aritmética simples e a ponderada, sendo que na média aritmética simples eu vou somar os valores e dividir pelo número de valores que eu estou somando, certo? Sem dar importância ao peso, porque a importância dos elementos é a mesma, né?
e aí a média aritmética ponderada. Lembrando que média é uma medida de tendência central, né? E a média ponderada ali que a gente vai considerar pesos, né? Então, cada valor tem seu peso dentro do cálculo final. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula e que não tenham ficado com nenhuma dúvida. Mas, caso haja dúvida, procurem a coordenação do cursinho, deixem nos comentários do vídeo que a gente vai procurar sanar essa dúvida da melhor maneira possível. Beleza, pessoal? Desejo a todos bons estudos e até a próxima.